Todo cristão, em sua jornada, vai ter que lidar em algum momento com o pecado. Isso se deve à natureza humana que herdamos de Adão e Eva. No entanto, não temos mais prazer no pecado. Não pecamos de modo deliberado. Errar o alvo para o cristão é um triste acidente de percurso. Quando pecamos, a atitude correta é o arrependimento, a confissão do pecado a Deus e o abandono da transgressão. Não podemos também nos esquecer de que o pecado confessado e abandonado é pecado perdoado por Deus. O inimigo sempre vai tentar nos acusar dos erros que cometemos, mas precisamos lembrar de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olá, povo de Deus, paz e graça, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o irmão Edival Filho e hoje estaremos estudando a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa amada EBD, na Sala dos Adultos, que vem com o tema Confessando e Abandonando o Pecado. Fica conosco aí até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua caminhada cristã. O texto áureo da nossa lição de hoje está lá em Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, quando nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade prática diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em duas referências. A primeira referência é Salmo 51, do versículo 1 ao 12. E a segunda referência, a primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. É uma leitura bem extensa, mas fica com a gente aí. Pega a tua Bíblia ou então acompanha aqui pelo slide e vem com a gente. Salmo 51, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Um salmo aqui do rei Davi, né? Agora vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós vamos nos debruçar nessa temática, né, sobre confissão de pecados, sobre a definição do que é o pecado. E é uma lição muito especial, muito interessante para o nosso cotidiano. E nós vamos abordar aqui justamente esse Salmo de Davi, a carta de João. Nós vamos aqui trazer um ponto muito interessante, onde a palavra-chave, né, da nossa lição de hoje é confissão. Na introdução, querido, ele nos diz o seguinte: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber
o perdão de Deus. Então, é isso. Muitas pessoas acreditam que não tem a necessidade de confessar o pecado, justamente porque isso é uma condição hereditária, né? Na imaginação, no pensamento dessas pessoas, que é uma simples fraqueza, que não é pecado, é algo natural da sua carne, do seu ser. Mas a gente vê na lição de hoje e na nossa trajetória cristã, a gente percebe que é muito importante a gente sempre pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, como a carta de João fala, né? Se eu disser que eu não peco, eu já estou pecando porque eu estou mentindo. E então é muito importante a gente sempre pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelos nossos erros, estar sempre ali renovando, né, a nossa aliança, a nossa vida no altar, na presença do Senhor. Queridos, e nós vamos aqui iniciar a nossa lição de hoje com o primeiro tópico, mas antes, como é uma rotina aqui do nosso canal, eu vou passar a nossa lista de presença. A nossa lista de presença é você deixar aqui nos comentários. Deixa nos comentários que você está acompanhando as nossas lições. Eu quero agradecer demais a todos os irmãos que têm comentado, agradecer à irmã Ana, ao irmão Denilson, ao irmão José Alfredo e tantos outros que têm comentado nas nossas lições. Eu fico muito grato, muito feliz pelo comentário dos irmãos. Então a nossa lista de presença é você comentando aqui embaixo para eu te conhecer, para eu saber quem são os irmãos, as irmãs que estão conosco acompanhando as nossas lições. No primeiro tópico ele vai falar a confissão de pecado. Aí aqui ele vai trazer uma definição, né? A gente já viu em algumas lições passadas que pecado é errar o alvo, né? Quando eu erro o alvo, eu pequei, né? Então ele traz aqui duas palavras, uma palavra grega e uma palavra hebraica, definindo o pecado. E a gente vai abordar essa parte que ele diz assim, ó, há um verbo grego importante para confessar. Que palavra é essa? Que verbo é esse? É exomologeu, certo? Vou deixar aí na tela aí para vocês visualizarem. O que significa essa palavra? Essa palavra significa professar, certo? Reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. É o que significa essa palavra. Significa também prometer publicamente que fará algo. Outro significado, comprometer-se com. Então, esse é o significado dessa palavra grega, né? Desse verbo grego. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou se sabe. Então, uma definição de confissão de pecados é o declarar, é o professar o meu pecado, né? É o declarar que eu falhei, que eu errei e que eu preciso da ajuda, que eu preciso da misericórdia, que eu preciso da graça de Deus. O ponto 2, ele vai nos falar sobre a confissão bíblica de pecado. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então, nós falamos aqui a definição sobre a confissão, que é o professar, que é o falar, é o me comprometer com algo, me comprometer com alguém. E aqui ele vai falar sobre a confissão bíblica. O que é a confissão bíblica? A partir do momento em que eu confesso a Deus que eu falhei, que eu pequei e peço a Ele a sua misericórdia, aí eu passo a ter uma vida verdadeiramente de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor, de oração. Então isso é muito importante. A nossa vida está pautada por isso, né? Por esse entendimento bíblico, dessa confissão bíblica, que é eu me prostrar diante do Senhor, reconhecendo que eu falhei, né? Me arrependendo do pecado e abandonando, como falou aqui agora há pouco, nos versículos, nos trechos anteriores, a importância do arrependimento, da confissão e abandonar o pecado para a gente seguir caminhando em direção às mansões celestiais. E o terceiro ponto ele vai nos dizer o símbolo da confissão de pecados, que é justamente o arrependimento, né? O arrependimento sincero e em confissão busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão. Então o símbolo da confissão é o arrependimento, é o me arrepender do que eu cometi, do que eu falhei e pedir perdão ao Senhor, confessar, né? Professar e seguir a minha vida diante da presença de Jesus, diante da intimidade com o Senhor, que isso é muito importante para a nossa caminhada, a nossa intimidade com Deus, a nossa busca pela presença do Espírito Santo, isso é muito importante. Então, nós vimos aqui a definição, a confissão bíblica e o símbolo que é o arrependimento.
Na sinopse 1 ele vai dizer: o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazê-lo a sua confissão. Agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico ele vai nos falar sobre o perigo do pecado não confessado. Querido, toda semana a gente traz vídeos aqui da Escola Bíblica e agora, todo sábado, eu vou trazer um vídeo para uma reflexão, um momento de oração. Então, se você desejar vir crescer com a gente, esse é o momento de você se inscrever no canal, clica no botão aí, inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica em todas para sempre que eu postar os vídeos, você ser notificado e ser edificado para a glória de Deus. Então, vem crescer com a gente, se inscreve aí no canal. O perigo do pecado não confessado. O ponto 1 ele vai falar os males dos pecados não confessados. Nós falamos anteriormente da definição, do arrependimento, da importância de confessar. Agora nós vamos falar sobre o perigo de não confessar. Olha que coisa interessante. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. É triste. Semelhante aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:9, né? Quando eles provam daquele fruto que era proibido, eles caem no pecado, caem na tentação que a serpente ocasionou ali para eles, e a partir daquele momento eles percebem que eles estão nus e eles fazem um paliativo, né? Para se cobrirem da sua nudez. A primeira situação aí do pecado é que nos envergonha. A gente começa a ver as nossas falhas, os nossos erros, e eles ficam envergonhados e fazem ali um paliativo, constrói algo para se vestirem. E depois, Deus, passeando pela viração do dia, procura Adão, e o que é que eles fazem? Eles se escondem. É algo também muito interessante, que o pecado faz a gente tentar se esconder de Deus como se conseguisse, não tem como, mas o pecado faz a gente ter essa vida uma morte espiritual, distante de Deus, se escondendo de Deus. Então isso é muito interessante a gente aprender sobre isso, porque, querida, é muito importante. Falhou, pecou, se prostra diante do Senhor, pedindo perdão, assim como a gente vai ver, né, no Salmo 51, Davi pedindo misericórdia ao Senhor. Não é à toa que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque sempre que ele falhava, sempre que ele pecava, ele estava ali pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Então, essa deve ser também a nossa caminhada, a nossa trajetória. Irmão, falhou, pecou, errou o alvo, rapidamente se prostra na presença do Senhor, pedindo perdão, pedindo graça, pedindo força, direcionamento para que Deus possa te conduzir, porque é muito perigoso a gente ocultar esses pecados, a gente tentar se esconder de Deus, que não tem como, a gente tentar aí viver uma vida de aparência, que também é muito triste. Então, a gente precisa observar isso. O segundo ponto, ele vai nos falar sobre as consequências do pecado de Adão e Eva. Olha as consequências. Na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração na condição física de ambos, ou seja, a partir dali eles teriam um limite de vida, eles iam, em determinado momento da sua vida, eles iam morrer fisicamente, né? Então houve essa alteração. A transição da natureza imortal para a mortal, né? Que é a mudança aí da vida para a morte, né? Eles iam perder as suas vidas. E diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. E assim também é no nosso dia a dia. Quando eu peco, existem circunstâncias que vão ocasionar aí para toda a minha família, e se não a minha geração, né? A gente também vê isso na história de Davi, que é justamente o próximo ponto que ele vai falar aqui sobre as consequências do erro de Davi, o que ocasionou aí com a sua família tragédias, da mesma forma na nossa vida. A gente vê os personagens bíblicos e são exemplos para que a gente possa observar e não cometer os mesmos erros. Eu sempre falo do povo de Israel, que até falei em algumas lições passadas, que tudo que aconteceu ali do povo ali saindo do Egito, indo para Canaã,
são exemplos para que a gente não cometa e não caia nos mesmos erros, que foi a lição passada, né, sobre murmuração também, que nós devemos evitar ser murmuradores, né? Devemos agradecer a Deus, glorificar a Deus, até mesmo pelas dificuldades, até mesmo pelas lutas, porque é nesse momento que Deus vai nos fortalecer, nos ensinar alguma coisa. Deus quer algo extraordinário para a nossa vida. E o terceiro ponto, as consequências do pecado de Davi. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Olha aí uma consequência, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificados. Então, a consequência de Adão e Eva não foi apenas para eles, foi para toda a humanidade. A consequência do pecado de Davi, né, que foi o adultério, seu adultério. E, enfim, os irmãos conhecem a história, onde ele pega a esposa de Urias, né, manda carta para o seu comandante do exército. Enfim, a história vocês conhecem. E depois de tudo isso, o profeta Natan vai ao palácio e entrega ali uma mensagem de Deus para Davi. E ali ele fica revoltado. Como é que pode um homem desse tem que morrer? Aí Natan pega e diz, esse homem é você, Davi. E ele pede graça ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor, pede perdão ao Senhor. Então, apesar dele ter pedido perdão, as consequências do seu erro, as consequências do seu pecado, atingiu toda a sua parentela. Se você for estudar aí a palavra do Senhor, for estudar aí nos livros, né, de Reis, Samuel, você vai ver as consequências aí na casa de Davi. Então, a gente precisa evitar esses erros, evitar pecar diante do Senhor, e para que a nossa família também não seja atingida por consequências nossas. O terceiro ponto, nós vamos falar de confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Mas antes, querido, eu quero falar com você, meu irmão, que é líder de jovem, ou você que está se preparando aí para ser um líder na igreja. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o meu e-book sobre liderança de jovens. Se você desejar conhecer, clica nesse primeiro link e vem adquirir. Está aí um valor bem simbólico. Então, clica lá e vem aprender cada vez mais com esse conteúdo, que é um conteúdo maravilhoso para abençoar a tua vida. Primeiro ponto do terceiro tópico, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Sempre que eu for pedir perdão, é a Deus, porque somente Deus pode perdoar os meus pecados, somente Ele. Ninguém mais pode perdoar os meus pecados, a não ser que seja uma ofensa, algo que você cometeu que desagradou alguém, é você chegar para aquela pessoa e pedir perdão, pedir desculpa para aquela pessoa. É diferente do perdão de pecados, que o pecado é direcionado a Deus. Então, sempre eu preciso primeiramente pedir perdão ao Senhor, porque só Ele pode me perdoar. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário, porque Jesus pagou o preço para nos perdoar. É aí onde está o X da questão. Jesus morreu por nós para nos perdoar, para nos dar a vida eterna, e somente Deus pode nos perdoar. Segundo ponto, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor, é verdade. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração. Conforme lemos nas palavras do salmista, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu,
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Justamente Davi, né, escreveu esse Salmo 32 e o Salmo 51, que foi o salmo que nós fizemos a leitura bíblica em sala, né? Na nossa conclusão, querido, ele vai nos dizer o seguinte: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos ao pecado, porque nós somos homens, mulheres, temos a nossa natureza pecaminosa, então nós estamos sujeitos a esses erros, a errar o alvo, a pecar diante do Senhor. Estamos sujeitos sim. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Qual é o caminho da cura e da restauração quando eu peco? Me arrepender e confessar ao Senhor. E abandonar, né? Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Próxima semana estudaremos a lição 9, Resistindo à Tentação no Caminho. Curte esse vídeo e se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu, porque toda semana traremos estudo aqui para a sua vida. E como eu falei, iniciamos aí uns vídeos todo sábado. A gente vai ver aí no decorrer dos dias, né? Se a gente consegue colocar em outros dias da semana. Mas, por enquanto, todo sábado estaremos aqui juntos, orando, com uma palavra de reflexão para a sua vida. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa todas as notificações para você não perder. Está sendo uma bênção e eu tenho crescido muito e eu quero compartilhar com você isso, tá bom? Deus abençoe, clique em um desses vídeos aí e continua estudando conosco, crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Um abraço, tamo junto, que Deus te abençoe.